Boas tardes, boas noites. Dando continuidade na leitura do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, estamos terminando o capítulo sobre a Grécia Antiga, né? Em que se destaca a figura de Sócrates, e tomamos a liberdade de, na última reunião, lermos o mito da caverna, né, de Platão, que na verdade Platão escreveu o que Sócrates pensava, em que é uma base para nos demonstrar que os nossos sentidos externos, né, audição, tato, visão, eles são precários para que a gente possa atingir o mundo do bem, né? Que o mundo do bem aqui há um paralelismo com o mundo espiritual. Isso está publicado no grupo aí, o texto e a leitura, né? E foi uma forma de demonstrar que a vida de Sócrates é a aplicação do mito da caverna, tanto que ele justifica as ações humanas aqui na sociedade, que fica vivendo só das projeções, das sombras nas paredes do que vem a ser a interpretação da vida. E com isso, ele, né, como lemos também, ele foi condenado à morte por ser ímpio, não acreditar nos deuses e perverter os jovens, né? Quando na verdade representava uma ameaça para a situação governante da época, né? Com essas ideias renovadoras. E essas ideias tão renovadoras e que poderiam já, como a gente tem na doutrina, né? Ele antecipa-se aos ensinamentos de Jesus, né? E que ele foi condenado pela sociedade grega, não é só um ou outro, né? Mas é o grupo todo, né? A sociedade toda. Então, o capítulo que abrimos hoje do livro, mantida a sequência, é a aprovação coletiva da Grécia. E vamos nos ater aqui ao que Emmanuel coloca. A condenação de Sócrates foi uma das causas transcendentes de dolorosas e amargas provações coletivas para todos os espíritos que participaram dela, na medida justa das responsabilidades pessoais entre si. Então, aqui o conceito de prova coletiva é ajustado, né? É aprimorado por Emmanuel. Todos nós somos responsáveis, cada um no seu quinhão, pelas decisões que o grupo toma, né? E isso acarreta correções futuras de forma individual e coletiva, não é só ou coletiva, é individual, né? Cada um responde pelos atos propriamente ditos, e coletiva, né? Como é que as nossas opiniões compõem o corpo das decisões, né? Continua Emmanuel. E é em razão disso que, mais tarde, vemos o povo nobre e culto de Atenas fornecendo escravos valorosos e sábios aos espíritos agressivos e enérgicos de Roma. Eles iam nas galeras suntuosas, humilhados e oprimidos, sem embargo das suas elevadas noções da vida, do amor, da liberdade e da justiça. É verdade que iam instaurar um novo período de progresso espiritual para as coletividades romanas, com os seus luminosos ensinamentos. Mas o processo evolutivo poderia ladear outros caminhos, longe do morticínio e da escravidão. Todavia, sobre a fronte de muitos gregos ilustres, pairava o sanguinolento labeu daquela injusta condenação. Labeu ignominioso que a Grécia deveria lavar com as lágrimas dolorosas da compulsão e do cativeiro. Veja, o fato de sacrificarem, de condenarem Sócrates, né? Isso reflete sobre todo o povo, né? Não vou nem falar de país, de todo o povo grego, né? Porque eles estavam lidando com informações divinas,
né? Não é um Moisés que traz os 10 mandamentos, mas é um Sócrates que anuncia verdades que Jesus iria consolidar, né? E isso refletiu sobre todo aquele grupo, independente das suas capacidades intelectivas e culturais. Tanto que, quando se fala em mitologia, né, tem a mitologia grega e a mitologia romana, mas elas são muito semelhantes, né? Os romanos, eles apenas mudaram os nomes dos deuses, mas mantiveram a prática, entre outras coisas, né? Isso tudo é herança desses gregos que acabaram se tornando cativos por um período de Roma. E agora nós vamos entrar no povo romano, né? Não sei se vocês estão conseguindo perceber, mas na Grécia, né, ela justifica o pensamento filosófico atual. Já Roma é a base para uma nação administrativa, né, coletiva, de interesses mais práticos, mais pragmáticos, né? Então vamos lá, Roma. O povo etrusco. Reconhecendo as dedicações ao trabalho por parte de todos os espíritos que se haviam localizado na Itália primitiva, então dividida em duas partes importantes que eram a Gália Cisalpina e a Magna Grécia, em duas regiões. Ao norte e ao sul da península, os prepostos e auxiliares de Jesus projetam a fundação de Roma, que se ergueu rapidamente, coroada de lendas numerosas, para desempenhar tão grande papel na evolução do mundo. A esse tempo, o Vale do Pó, nessa região, era habitada pelos etruscos, que se haviam humilhados pelas constantes invasões dos gauleses. De todos os elementos que formaram os ascendentes da Itália moderna, eram eles dos mais esforçados, operosos e inteligentes. Nas regiões da Toscana, possuíam largas indústrias de metais, marinha notável, destacado progresso no amanho da terra e, sobretudo, sentimentos evolvidos que os faziam diferentes das coletividades mais próximas. Acreditavam na sobrevivência e ofereciam sacrifício às almas dos mortos, venerando os deuses cujas disposições em cada dia presumiam conhecer através dos fenômenos comuns da natureza. Atormentados e desgostosos em face das lutas reiteradas com os gauleses, os etruscos decidiram tentar vida nova e, guiados indiretamente pelos mensageiros do invisível, grande parte resolveu fixar-se na Roma do porvir, que então nada mais era que um agrupamento de cabanas humildes e desprotegidas. Vocês vão reparar que Emmanuel bate bastante na questão dos etruscos, né? Porque a fundação de Roma, ela é, como também ele colocou, carregada de lendas, né? De histórias, algumas até a gente vai poder comentar. Mas a história oficial, poderíamos assim dizer, da fundação de Roma, ela se destaca em personagens, deixando até quase que em plano secundário a ideia dos etruscos, né? E Emmanuel não, ele faz o caminho inverso, ele até comenta isso aqui, né? Então, continuando aqui, interessante que a invasão dos gauleses, né, era Asterix, Obelix, esses personagens de histórias em quadrinhos aí que representam os gauleses, né, que eram se vangloriavam de não terem sido invadidos nem por Roma. Roma não teria conquistado a aldeia dos gauleses, né, a região dos gauleses. Primórdios de Roma. Defendida naturalmente pelo adensamento constante de população, a cidade mergulhou as suas origens numa corrente profunda de histórias interessantes e maravilhosas, onde as figuras de Enéas, de Réia Sílvia e de Remo e Rômulo assumiram um papel saliente e singularíssimo. Então veja, aqui tem a mitologia. Enéas, ele foi
era um troiano, a Troia foi invadida pelos gregos, queimada pelos gregos, e aí ele partiu numa odisseia, numa viagem, para fundar uma outra cidade, né? E passando por várias regiões, não é a finalidade da nossa reunião aqui falar sobre isso, mas vocês encontram na internet aí todas as histórias, né? Ele acaba chegando nessa região. Enéas é uma figura muito importante como ponto de partida para a fundação de Roma, né? Que depois ele tem também seus descendentes, né? Réia Sílvia é a mãe de Remo e Rômulo, né? Aquele que a lenda diz que foram amamentados pela loba, né? Mas na verdade era ela com medo, né? O tio com medo de que ela pudesse ter mais filhos, né? Ele quase que colocou-a numa redoma, né? E redoma figurada, né? E mesmo assim ela foi liberta pelo Rômulo, né? E deu prosseguimento à dinastia que fundou Roma, né? É uma dinastia relativamente curta, depois vem outros, né? Mas, enfim, é toda uma mitologia, né? Permeada provavelmente de fatos reais, mas que fica difícil identificar sem uma explicação do outro lado, como Emmanuel está dando, do que efetivamente aconteceu. Então, continua Emmanuel. A verdade, porém, vejam, né? A verdade, porém, é que os etruscos, em grande maioria, edificaram as primeiras organizações da cidade, fundando escolas de trabalho, transportando para aí as experiências mais valiosas dos outros povos, criando uma nova terra com seu esforço energético e decidido. Lá, encontraram eles as tribos latinas, algumas já existentes, próximas, né? Ramesses, Titienses e Lúceres, congregadas para a edificação comum, das quais assumiram a direção por largos anos, construindo os alicerces das realizações futuras. Quando Rômulo chegou, aquela figura que a gente falou lá da Réia Sílvia, né? Chegou, seus olhos já contemplaram uma cidade próspera e trabalhadora, onde fez valer a sua enérgica inteligência. Mas não faltou à posteridade o gosto de tecer-lhe uma coroa lendária e fantasiosa, chegando-se a afirmar que a sua figura fora arrebatada no carro dos deuses com destino ao céu. Influências decisivas. Desnecessária seria a autópsia da história nos seus pontos mais divulgados e conhecidos, quando nosso único propósito é esclarecer o entendimento do leitor quanto à direção do planeta que se conserva de fato no mundo espiritual, de onde o Cristo vela incessantemente pelo orbe e pelos seus destinos. Todavia, para fundamentar nossa asserção acerca das influências etruscas nos primórdios de Roma, somos levados a recordar a figura de Tarquínio Prisco, filho da Etrúria, etrusco, que trouxe à cidade grandes reformas e inúmeras inovações em todos os departamentos da sua consolidação e do seu progresso, lembrando entre as suas muitas renovações a construção da Cloaca Máxima e do Capitólio. Seu sucessor, Sérvio Túlio, que era seu filho, era igualmente da sua família. Este dividiu todo o povo da cidade em classes e centúrias, segundo as possibilidades financeiras de cada um, desgostando os patrícios, a esse tempo já organizados, em virtude dessa reforma apresentar-se dentro de características liberais, não obstante as suas finalidades militares. Interessante que Tarquínio Prisco, né, ele veio da Etrusca, e também por uma questão de disputa local, ele acabou saindo de lá buscando um outro ponto. Chegando em Roma,
Ele, que já era um rico comerciante pelas transações que ele praticava entre Corinto e outras cidades, ele convenceu à época que ele fosse eleito rei no lugar do rei que acabara de ser morto e cujos filhos eram adolescentes. E ele convenceu e assim foi eleito, né, o quarto ou quinto rei de Roma. Em seguida, a esposa dele, muito inteligente também, logo que ele implanta todas essas reformas, também ele morre. E aí há um movimento para que os antigos adolescentes do filho pré-morto lá assumissem, mas a esposa dele, numa manobra inteligente, conseguiu fazer valer que seu filho continuasse o reinado, fosse o rei seguinte de Roma, que é Sérvio Túlio. Só para vocês terem uma ideia, a cloaca máxima, o nome é esse mesmo, porque é o esgoto, né? Ele conseguiu, já prevendo numa cidade daquele tamanho e naquela época, fazer uma rede de esgotos que existe até hoje, para a gente poder perceber que eram pessoas, eram espíritos com iniciativas sempre de trabalho, progresso, não era simplesmente uma questão militar, né? Alguns sim, uns mais, outros menos, mas como destaca Emmanuel, né? Tudo que a gente faz é impulsionado pela espiritualidade. Os nossos projetos, as nossas ideias, o que achamos que é nosso, na verdade, estamos respondendo a inspirações dos espíritos que nos conduzem ao progresso, né? Para o desenvolvimento material e, com isso, o desenvolvimento intelectual, para atingirmos a compreensão moral. Então, apesar das concorrências, das disputas, todas esses nossos sonhos nem nossos são, né? Eles são induzidos para que a gente melhore, né? Para que a gente cresça, né? Portanto, é aquela história, né? Nós não somos nem senhores do próprio corpo, isso tudo pertence a Deus. Estamos compondo a obra de Deus, somos operadores, nós estamos materializando através das próprias mãos aquilo que Deus projetou para nós. Continuando. Onde, porém, mais se evidenciam as influências etruscas nas organizações romanas é justamente na alma popular, devotada aos gênios, aos deuses e às superstições de toda espécie, que seriam multiplicadas em seus contatos com a Grécia. Cada família, como cada lar, possuía o seu gênio invisível e amigo, e, na sociedade, alastravam-se as comunidades religiosas, culminando no Colégio dos Pontífices, cuja fundação remonta ao passado longínquo da cidade. Esse colégio foi depois substituído pelo Pontífice Máximo, chefe supremo das correntes religiosas, do qual os bispos romanos iam extrair mais tarde o Vaticano e o Papado dos tempos modernos. Então veja, o viés de Emmanuel em demonstrar a importância dos etruscos é quase como uma reparação nas versões históricas, né? É porque eles trazem esse conceito da espiritualidade, de cultuar em cada lar uma figura de entre aspas, de um Deus, como ele mesmo coloca, né? De um gênio invisível e amigo, né? E esse sentimento, ele se converge na criação desse colégio dos pontífices, né? Nós estamos falando aqui de 700, 600, 500 anos antes de Cristo, né? Para que depois, com a vinda do Cristo, né, 500 anos depois, surgem os cristãos primitivos, que a partir daí se dividem em dois, né? Basicamente, os cristãos que se isolam nas montanhas e aqueles que continuam na cidade, e esses que continuam na cidade já têm um histórico desse colégio
para criar a Igreja de Roma, né? E a Igreja de Roma, ela é a base do Vaticano e da figura do Papa, né? E para finalizarmos a nossa reunião de hoje, esse último parágrafo. Os romanos, ao contrário dos atenienses, não procuravam muitas indagações transcendentes em matéria religiosa ou filosófica, atendendo somente aos problemas do culto externo, sem muitas argumentações com a lógica, e foi por isso que, com a evolução da cidade, o panteão, seu templo mais aristocrático, chegou a possuir mais de 30 deuses, né? Então, a figura dos deuses aí, responsáveis por cada atividade humana, né? Como ele colocou, se vocês assistirem os filmes de época, né? Em alguns vocês vão encontrar esse culto familiar, a oferenda para que aquele Deus que é seu protetor possa te favorecer, e que se de alguma forma houve algum fracasso é porque você não fez aquilo que o Deus dele queria, e assim sucessivamente. Toda essa mística, né, ela estava presente na Roma Antiga. Um outro destaque é que nos cemitérios romanos, né, isso já no século I, século II depois de Cristo, o que se encontram nas lápides, né, não são figuras que se reportem à vida após a morte, não. Ao contrário, são o que se encena ali na pedra são realizações no mundo, na Terra, né? E não esse vínculo com a espiritualidade ou com a vida após a morte. Estourou o nosso tempo, na semana que vem continuamos. Prazer em revê-los e até a próxima oportunidade. Queridos companheiros de estudo, hoje nós vamos ver no livro Reencontro com a Vida, psicografado por Divaldo Franco pelo espírito Manuel Filomena de Miranda, o item 8, Sintomas de mediunidade. A mediunidade é a faculdade inerente a todos os seres humanos que um dia se apresentará ostensiva mais do que ocorre no presente momento histórico. À medida que se aprimoram os sentidos sensoriais, favorecendo com mais amplo cabedal de apreensão do mundo objetivo, amplia-se a embrionária percepção extrafísica, ensejando o surgimento natural da mediunidade. Não poucas vezes é detectada por características especiais que podem ser confundidas com síndromes de algumas psicopatologias que no passado eram utilizadas para combater a sua existência. Não obstante, graças aos notáveis esforços e estudos de Allan Kardec, bem como de uma pleiade de investigadores dos fenômenos paranormais, a mediunidade vem podendo ser observada e perfeitamente aceita com respeito em face dos abençoados contributos que faculta ao pensamento e ao comportamento moral, social e espiritual das criaturas. Sutis ou vigorosos, alguns desses sintomas permanecem em determinadas ocasiões, gerando mal-estar e dissabor, inquietação e transtorno depressivo, enquanto que, em outros momentos, surgem em forma de exaltação da personalidade, sensações desagradáveis no organismo ou antipatias injustificáveis, animosidades mal disfarçadas, decorrência da assistência espiritual de que se é objeto. Muitas enfermidades de diagnose difícil, pela variedade da sintomatologia, têm suas raízes em distúrbios da mediunidade de prova, isto é,
aquela que se manifesta com a finalidade de convidar o espírito a resgates aflitivos de comportamentos perversos ou doentios mantidos em existências passadas. Por exemplo, na área física, dores no corpo sem causa orgânica, cefalgia periódica, sem razão biológica, problemas de sono, insônia, pesadelos, pavores noturnos com sudorese, taquicardia sem motivo justo, colapso periférico sem nenhuma disfunção circulatória, constituindo todos eles ou apenas alguns, perturbações defluentes de mediunidade em surgimento e com sintonia desequilibrada. No comportamento psicológico, ainda apresentam-se ansiedade, fobias variadas, perturbações emocionais, inquietação íntima, pessimismo, desconfianças generalizadas, sensações de presenças imateriais, sombras e vultos, vozes e toques, que surgem inesperadamente, tanto quanto desaparecem sem qualquer medicação, representando distúrbios mediúnicos inconscientes, que decorrem da captação de ondas mentais e vibrações que sincronizam com o perispírito do enfermo, procedentes de entidades sofredoras ou vingativas, atraídas pela necessidade de refazimento dos conflitos em que ambos, encarnado e desencarnados, se viram envolvidos. Esses sintomas geralmente pertencem ao capítulo das obsessões simples, revelam presença de faculdade mediúnica em desdobramento, requerendo os cuidados pertinentes à sua educação e prática. Nem todos os indivíduos, no entanto, que se apresentam com sintomas de tal porte, necessitam exercer a faculdade de que são portadores. Após a conveniente terapia que é ensejada pelo estudo do Espiritismo e pela transformação moral do paciente, que se fazem indispensáveis ao equilíbrio pessoal, recuperam a harmonia física, emocional e psíquica, prosseguindo, no entanto, com outra visão de vida e diferente comportamento para que não lhe aconteça nada pior, conforme elucidava Jesus após o atendimento e a recuperação daqueles que o buscavam e tinham o quadro de sofrimentos revertidos. Grande número, porém, de portadores de mediunidade tem compromisso com a tarefa específica que lhe exige conhecimento, exercício, abnegação, sentimento de amor e caridade, a fim de atrair os espíritos nobres, que se encarregam de auxiliar a cada um na desincumbência do mistério iluminativo. Trabalhadores da última hora, novos profetas, transformando-se nos modernos obreiros do Senhor, estão comprometidos com o programa espiritual da modificação pessoal, assim como da sociedade, com vistas à era do espírito imortal, que já se encontra com os seus alicerces fincados na consciência terrestre. Quando, porém, os distúrbios permanecerem durante o tratamento espiritual, convém que seja levada em conta a psicoterapia consciente, através de especialistas próprios, com o fim de auxiliar o paciente médium a realizar o autodescobrimento, libertando-se de conflitos e complexos perturbadores que são decorrentes das experiências infelizes de ontem como de hoje. O esforço pelo aprimoramento interior, ligado à prática do bem, abre os espaços mentais à renovação psíquica que se enriquece de valores otimistas e positivos que se encontram no bojo do Espiritismo, favorecendo a criatura humana com a alegria de viver e de servir,
ao tempo que a mesma adquire segurança pessoal e confiança irrestrita em Deus, avançando sem qualquer impedimento no rumo da própria harmonia. Naturalmente, enquanto se está encarnado, o processo de crescimento espiritual ocorre por meio dos fatores que constituem a argamassa celular, sempre passível de enfermidades, de desconcertos, de problemas que fazem parte da psicosfera terrestre em face da condição evolutiva de cada um. A mediunidade, porém, exercida nobremente, torna-se uma bandeira cristã e humanitária, conduzindo mentes e corações ao porto de segurança e de paz. A mediunidade, portanto, não é um transtorno do organismo. O seu desconhecimento, a falta de atendimento aos seus impositivos, geram distúrbios que podem ser evitados ou, quando se apresentam, receberem a conveniente orientação para que sejam corrigidos. Tratando-se de uma faculdade que permite o intercâmbio entre os dois mundos, o físico e o espiritual, proporciona a captação de energias cujo teor vibratório corresponde à qualidade daqueles que as emitem, assim como daqueles que as captam e transformam em mensagens significativas. Neste capítulo, não poucas enfermidades se originam desse intercâmbio, quando procedem as vibrações de entidades doentias ou perversas que perturbam o sistema nervoso dos médiuns incipientes, produzindo distúrbios do sistema glandular e até mesmo afetando o imunológico, facultando campo para a instalação de bactérias e vírus destrutivos. A correta educação das forças mediúnicas proporciona equilíbrio emocional e fisiológico, ensejando saúde integral ao seu portador. É óbvio que não impedirá a manifestação dos fenômenos decorrentes da lei de causa e efeito, de que necessita o espírito no seu processo evolutivo, mas facultará a tranquila condução dos mesmos, sem danos para a existência, que prosseguirá em clima de harmonia e saudável, embora os acontecimentos impostos pela necessidade da evolução pessoal. Cuidadosamente atendida, a mediunidade proporciona bem-estar físico e emocional, contribuindo para a maior captação de energias revigorantes que alçam a mente a regiões felizes e nobres, de onde se podem aurir conhecimentos e sentimentos inabituais que aformoseiam o espírito e o enriquecem de beleza e de paz. Superados, portanto, os sintomas de apresentação da mediunidade, surgem as responsabilidades diante dos novos deveres que irão constituir o clima psíquico ditoso do indivíduo, que, compreendendo a magnitude da ocorrência, crescerá interiormente no rumo do bem e de Deus. Este é um capítulo muito bacana em que Manuel Filomeno de Miranda nos faz refletir sobre a questão da mediunidade e, como diz o nome, dos sintomas da mediunidade. Então, vimos aprendendo que a mediunidade é uma faculdade inerente a todos os seres humanos. Porém, existem aqueles em que a sensibilidade é um pouco maior. E é natural no decorrer da evolução, como disse Manuel Filomeno de Miranda, que à medida que se aprimoram os sentidos sensoriais, favorecendo mais amplo cabedal de apreensão do mundo objetivo, amplia-se a embrionária percepção extrafísica. Então vejam que tudo caminha junto, se formos refletir sobre isso,
Lá nas nossas primeiras encarnações como humanos, em corpos mais primitivos, havíamos poucas possibilidades de sensação do mundo espiritual. Com as encarnações, a evolução do corpo físico e principalmente da questão da moral, vamos ali tendo maior percepção do plano espiritual. Então é muito natural que quanto mais evoluirmos, maior fica a nossa percepção mediúnica do plano espiritual. Isso é muito bacana. No entanto, a detecção, essa observação sobre essas questões mediúnicas podem ser confundidas, como ele disse aqui, com distúrbios físicos e até psicológicos. Então, muitas vezes, são sintomas de uma mediunidade que vai estar se aflorando, a dor de cabeça, pesadelos, insônia, taquicardia. Então, tudo isso podem ser ali alguns sinais da mediunidade que se aflora na parte física que a gente possa perceber, tanto quanto na parte psicológica também, porque muitas vezes essa ansiedade, algumas perturbações emocionais, alguns sentimentos, uma desconfiança, outras sensações podem ali ser também de captação do plano espiritual e o afloramento dessa mediunidade. Então é muito importante que a gente saiba de nós, né? Havíamos visto em encontros passados o capítulo do Livro dos Espíritos, em que fala ali da questão do autoconhecimento. Então, quanto mais a gente começa a se perceber, prestar atenção nos nossos impulsos, nas nossas percepções, estaremos ali nos conhecendo a nível da nossa sensibilidade e podendo perceber melhor o grau da nossa percepção do plano espiritual. Muitas vezes, aprimorando essa atenção, vamos ver que temos essa sensibilidade em maior grau até do que havíamos pensado, não é? E para finalizar o nosso estudo de hoje, nós vamos ver também no livro Alerta, também psicografado por Divaldo Franco, mas pelo espírito Joana de Ângeles, o item 13, que fala sobre o aprimoramento íntimo, e diz: muito justo e mesmo recomendável que se recorra à cooperação fraternal do próximo quando o sofrimento e a dificuldade nos visitem as paisagens íntimas. O auxílio desinteressado que recebemos é bênção inestimável de que se constitui a vida nas relações humanas. No mundo, tudo são intercâmbios, permutas que se consubstanciam em força e resistência para colimarem os objetivos a que se destinam. Não obstante, há tarefas que compete a cada um realizar, integrados no processo evolutivo como nos encontramos. Igualmente, não é lícito transferir-se deveres e responsabilidades pessoais que fazem parte do esquema de iluminação que devemos conseguir, mesmo sob as penosas cargas de aflição e renúncia. Dentre os desafios que a vida nos oferece, o que diz respeito ao aprimoramento íntimo ganha prioridade. Aprendizes da vida, somos defrontados pelas lições necessárias que nos propiciam o conhecimento e a libertação das peias da ignorância geradora de mil males e do egoísmo, que é um câncer de alto poder destrutivo. Ninguém te acompanhará nesse afã de renovação e aprimoramento íntimo. Poucos perceberão a luta que travas no campo ignoto dessa batalha importante. Alguns criarão dificuldades para o teu cometimento, talvez franqueando-te recursos e meios à fuga ou à queda. Tentarás e repetirás o esforço não poucas vezes, receando o fracasso ou crendo não alcançar a meta. Prossegue, porém, trabalhando o caráter e o sentimento,
Não te deixes perturbar pelas vanglórias, nem te anestesies pelos vapores da violência que infelicita multidões. Dulcifica-te e não revides ao mal. Não resistas ao mal com o mal. Não te negues à bondade, nem à beneficência, à esperança, nem à humildade. Essas virtudes a cultivar serão as tuas resistências. E quando os testemunhos parecerem apresentar-te a noite mais densa e temerosa, elas brilharão no teu céu em sombras, apontando-te o rumo. Por conhecer a destinação que nos aguarda no futuro, Jesus nos veio convocar pelo exemplo e pela palavra ao aprimoramento íntimo e à vitória sobre qualquer expressão do mal através da ação correta do bem. Então, com esta mensagem, Joana de Ângeles nos alerta quanto ao aprimoramento íntimo, à reforma íntima que devemos ter, né? Então, todos nós, olhando para dentro de nós, observando ali as nossas tendências difíceis, temos a oportunidade de combater essas mazelas morais, nos esforçando, nos inclinando por alcançar as virtudes que Jesus veio ensinar, né? A paciência, a benevolência, a indulgência, tantas virtudes que o Cristo veio exemplificar para nós. Então, juntando isso com a questão maravilhosa de estarmos encarnados e termos as percepções do plano espiritual, há de nos favorecer bastante nesta nossa reforma íntima. Muitos de nós, com relação à mediunidade, chegamos ao centro espírita necessitados ali porque estávamos em desequilíbrio, como dissemos ali. Muitas vezes o afloramento da mediunidade, né, vai nos solicitar, vai nos encaminhar ao esclarecimento do que está acontecendo. É assim que muitos de nós chegamos ao centro espírita, né, achando que havia algum outro problema ali e acabamos por reconhecer que isto é mediunidade. E uma coisa interessante é que no Espiritismo aprendemos o Evangelho, né? Aprendemos então melhorarmos moralmente falando. E assim, através dos estudos depois, tudo vai se equilibrando. Vamos aprendendo a conhecer a nossa mediunidade e ter o controle sobre ela, não nos deixando envolver ou deixar o controle ao alheio. É uma responsabilidade muito grande e uma bênção ter a oportunidade de conhecer a si mesmo, conhecer essas capacidades enquanto ser humano que Deus nos oferece. Até o próximo encontro.